Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo e hoje é quinta-feira, dia 14 de novembro, e o nosso tema de estudo é nosso testemunho de Jesus. Nós temos visto muitos testemunhos sobre Jesus, muitos testemunhos do Pai, do próprio Espírito Santo. Nós vimos também ali Nicodemos, a mulher samaritana, várias pessoas, uma legião de pessoas que têm testemunhado da divindade de Cristo. E hoje o nosso tema de estudo é sobre o nosso testemunho. Como nós reagimos e testemunhamos de Deus para as pessoas ao nosso redor, as pessoas no mundo. Eu quero agradecer a você que está conosco nesses dias, todos os nossos estudos aqui no canal. Nós já estamos chegando a quase 1000 seguidores, 1000 inscritos no nosso canal. Agradeço a você por estar nos acompanhando todos os dias. Agradeço porque nós estamos crescendo aqui com as visualizações também no canal. E eu quero dizer para você que nós temos também um vídeo novo com o tema A História e a Fé. Na verdade é um quadro que eu estou colocando aqui no nosso canal para a gente acompanhar alguns fatos históricos sobre a fé cristã. E o primeiro vídeo já está disponível. Está aqui do ladinho, estou colocando para você. A História e a Fé, a perseguição aos cristãos em Roma. Então esse é o nosso primeiro vídeo e já estamos produzindo os demais vídeos dessa série de estudos sobre a história e a fé cristã. Hoje com o nosso tema, sobre o nosso testemunho, eu me lembro também do que essas pessoas fizeram. Como elas testemunharam com a própria vida, dando a vida por Jesus. Se tornaram mártires, e foram perseguidos até o fim. Muitos se esconderam, muitos viveram em cavernas. A história cristã ela relata muitas experiências, nem sempre positivas, nem sempre boas, mas de pessoas que deram as suas vidas e dedicaram 100% para Deus. Peço a você que leia comigo agora o Evangelho de João, no capítulo 20, nosso estudo dos nossos temas, durante esses 2 meses até agora, e também vamos até dezembro, é o Evangelho de João. Então vamos lá, João no capítulo 20. João no capítulo 20, no verso 30 e 31. Diz assim: Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Os evangelhos, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, quando apresentam Jesus, eles têm uma ideia. Eles querem nos mostrar quem ele é. Ele é Deus e ele é homem. E agora nós temos esse testemunho incrível de João dizendo que tudo o que foi escrito foi para que a nossa fé fosse fortificada. Eu sempre digo para você aqui no nosso canal que a nossa fé ela não é uma fé cega. Deus não quer que a gente simplesmente acredite nele. Ele quer que a gente tenha fé real e verdadeira nele. E para isso é preciso conhecimento. Então quando nós buscamos todos os dias a palavra de Deus, quando nós abrimos as Escrituras, nós permitimos que Deus trabalhe no nosso coração e na nossa vida. E assim, ao conhecer Deus, a nossa fé cresce, ela é firmada, ela tem uma base forte, firme, para que a gente possa realmente acreditar em Deus, botar fé real nele. A pergunta que eu deixo para vocês de hoje é: quais são algumas das coisas que temos hoje, que as pessoas da época de Jesus não tinham e que devem nos ajudar a crer? Você já pensou nisso? Será que se você vivesse nos dias de Jesus seria mais fácil para você acreditar nele? Será que se você visse os milagres de Jesus, será que se você visse mortos sendo ressuscitados, a multiplicação de pães e milagres acontecendo, será que você e eu, nós acreditaríamos, teríamos uma fé mais firme, mais real em Jesus do que hoje? Vamos ler juntos o Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Mateus capítulo 24 nos dá a resposta. Mateus capítulo 24, finalzinho do livro de Mateus, nos diz a partir do verso 2, o seguinte: Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O capítulo 24 de Mateus, Jesus vai falando sobre o final dos tempos, o que vai acontecer antes da sua volta. E aqui ele começa a falar para os discípulos que o templo de Jerusalém seria destruído. Para eles, isso era uma promessa de algo que aconteceria no futuro. Mas para nós hoje, nós sabemos que aconteceu. Então nós temos o cumprimento histórico daquilo que Jesus disse que aconteceria. E não somente isso, na verdade, existem muitas profecias que eram apenas promessas que Deus realizaria, mas que nós hoje, quando viajamos na história, descobrimos que realmente aconteceram. Como eu digo para você, a nossa fé é uma fé firme, uma fé baseada em fatos.
fatos de Deus, do que Ele prometeu e do que Ele tem feito também na nossa vida. Aquelas pessoas tinham promessas, nós temos cumprimentos. No Antigo Testamento se acreditava que um dia viria o Messias, nós temos o Messias. No Antigo Testamento se apresentava situações em que o Messias seria colocado. Nós hoje sabemos aquilo que lhe passou. Também existem profecias que falam sobre o tempo do fim e quase todas elas já se cumpriram antes da volta de Jesus. Vamos continuar lendo? Versos 6 a 8. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. É um retrato do nosso mundo, né? Guerras e mais guerras e rumores de guerras o tempo todo. Mas, Rodrigo, isso sempre aconteceu, é verdade. Sempre houveram guerras em todo o mundo, mas a quantidade, a expansão, a intensidade do que nós temos enfrentado e vivido hoje é muito maior, o que mostra a proximidade da volta de Jesus. Vamos continuar lendo. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Não é o fim, mas o começo do fim. E vamos terminar lendo o verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O evangelho do reino, a palavra de Deus, tem sido pregada e anunciada há quase 2000 anos ao mundo. É verdade que ainda não chegou a todo mundo, porque Jesus aqui disse no verso 14 que quando isso aconteceria, então ele viria. Quando a mensagem for terminada, né, a mensagem for pregada e proclamada ao mundo inteiro. Eu simplesmente amo as palavras de Jesus. E eu espero que você também ame essas palavras e que você siga essas palavras. Anuncie Jesus, anuncie a sua volta para que ele venha, porque esse é um dos sinais da sua volta. Nós temos tratado disso no Evangelho de João, né? Sobre os sinais que apontam a divindade de Cristo, a humanidade de Cristo. Mas também existem sinais que apontam a vinda de Jesus. Convido você a estar presente nessa missão, a missão de levar o Evangelho ao mundo, de anunciar a volta de Jesus para que ele venha logo. Nós temos uma fé baseada nas promessas e nos cumprimentos proféticos. Falta muito pouco para a volta de Jesus e muito poucas profecias ainda faltam para serem cumpridas. Falta só um pouquinho mais para que ele volte e então possamos estar no céu com ele. E hoje nós temos a oportunidade de dar o nosso testemunho ao mundo, sermos Bíblias vivas, anunciando Jesus a toda a humanidade. Convido você a orar comigo nesse momento. Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos por tuas muitas bênçãos. Te agradecemos porque poucos sinais faltam para a tua volta e em breve Jesus voltará, conforme a tua promessa. Obrigado porque a nossa fé é firme, baseada nas Escrituras sagradas, na tua palavra. Nós cremos e confiamos em ti, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, querida amiga, tenha um ótimo dia. Seja feliz com Jesus. Quero te lembrar que agora que nós estamos aqui crescendo no canal, praticamente 1000 inscritos aqui no nosso canal, eu tenho produzido esses vídeos, né, para a gente ter mais relacionamento, mais comunhão com Deus, e agora uma série de estudos sobre curiosidades bíblicas. Eu te vejo, se Deus permitir, no nosso próximo vídeo. Nunca se esqueça que nessa vida é você e Deus. Até lá!